Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética. Eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre a ética e o trabalho, no qual abordei a importância da ética nas relações de trabalho, na atuação dos sindicatos e os benefícios que são gerados quando essas relações são baseadas em princípios, valores e virtudes. No vídeo de hoje, vamos sair um pouco do roteiro do meu livro e apresentar um trabalho feito por mim, que foi publicado em forma de capítulo de livro, o qual trago uma parte dele para vocês hoje. Trata-se de um extrato do resumo expandido do livro O Livre Mercado e Seus Inimigos, do economista austríaco Ludwig von Mises, que foi publicado como sendo o capítulo 24 do livro Direito, Ramificações, Interpretações e Ambiguidades, volume 4, da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná. Só para esclarecer, resumo expandido é uma resenha no qual insiro textos de outros autores, bem como parte de minha autoria. Então vamos lá. No vídeo de hoje falaremos sobre o capitalismo e o progresso humano. Ludwig von Mises nasceu em 1881 na Ucrânia e faleceu em 1973 em Nova York. Formado na Universidade de Viena em 1906, foi o maior expoente da chamada Escola Austríaca de Economia. Ele realizou, de 25 de junho a 6 de julho de 1951, uma série de palestras na sede da Fundação para a Educação Econômica em Nova York. O presente trabalho analisa a discussão feita por Mises sobre os princípios do capitalismo ocidental e a sua relação com a economia oriental. Mises apresentou uma visão integral da economia, libertando-a daquela do positivismo matemático e meramente estatístico, para tratá-la como uma ciência eminentemente humana e nem por isso menos rigorosa. Eventos econômicos são resultado de ações concretas dos homens, cuja intenção é sempre deixar um estado de menor satisfação para atingir o mais satisfatório, ou seja, a melhoria de vida das pessoas. As ações humanas estão focadas no progresso da sociedade. Essa evolução só é plenamente possível num regime capitalista no qual haja liberdade para empreender. Mises analisou o regime socialista e concluiu que o planejamento central socialista significava o fim de toda a racionalidade econômica, com a abolição dos mercados e o controle de preços. Sob o socialismo, os planejadores centrais não tinham a menor ideia de como aplicar os recursos. O capital e o trabalho sob seu controle de forma eficaz e eficiente. Estão longe da ponta onde os negócios são realizados e, portanto, o socialismo significou, na prática, o caos planejado. Para Mises, o funcionamento real do processo de mercado ocorre porque a liberdade econômica fornece os incentivos necessários para que a liberdade pessoal dos indivíduos lhes possibilite trabalhar, economizar e investir. A demanda por bens e serviços, orientada pelo cliente, é o que realmente fornece o estímulo e as oportunidades de lucro para os empreendedores, de forma criativa, organizarem e guiarem a produção, de modo a servir aos desejos e às necessidades do público comprador. Para Max Weber, o Estado em si, no sentido de associação política, deve ter uma constituição escrita e racional. Ela conterá o direito racionalmente ordenado para orientar uma administração submetida a regras e leis, que será o fundamento para o ordenamento jurídico abaixo dela. Todas as normas serão executadas por servidores devidamente capacitados. Entretanto, essa combinação de características existe somente no Ocidente. E a verdadeira e mais poderosa força na vida moderna ocidental é o capitalismo. Do ponto de vista econômico, o capitalismo é um sistema econômico baseado na legitimidade,
dos bens privados e na liberdade do comércio e da indústria, com o principal objetivo de obter lucro. Essa liberdade, na época da primeira Revolução Industrial, era irrestrita, ou seja, o trabalho era explorado de forma irracional e antiética, e a busca pelo lucro justificava todos os abusos cometidos sobre os empregados, como baixos salários, condições de trabalho ruins, jornadas excessivas, etc. Após muitas décadas, chegou-se à conclusão de que a melhor situação para o desenvolvimento econômico é a regulação, porque esta estabelece regras para a atividade econômica, para a proteção do trabalho e, ao mesmo tempo, privilegia as liberdades necessárias para o empreendedor alcançar o seu objetivo final, que é o lucro justo. Do ponto de vista sociológico, o capitalismo é um sistema social no qual o capital está em mãos de empresas privadas ou pessoas que contratam mão de obra em troca de salário. Segundo Bresser Pereira, os direitos e liberdades historicamente compõem a cidadania foram primeiramente compostos pelos direitos civis, depois pelos direitos políticos e, por fim, pelos direitos sociais. No século XVIII, os contratualistas e as cortes inglesas definiram os direitos civis, que serviram de base para o liberalismo. No século XIX, os democratas definiram os direitos políticos. Esses dois direitos estabeleceram as bases das democracias liberais do século XX. Foi por meio dos direitos civis que os cidadãos conquistaram o direito à liberdade e à propriedade em relação ao Estado, que antes era despótico e opressor. Por meio dos direitos políticos, os cidadãos conquistaram o direito de votar e ser votado. E, finalmente, na segunda metade do século XIX, foram definidos os direitos sociais, que, no século XX, passaram a constar das constituições e das leis nos países democráticos. Segundo Max Weber, o capitalismo e os empreendimentos capitalistas, mesmo com uma considerável racionalização do cálculo capitalista, existiram em todos os países civilizados da Terra, desde a antiguidade até onde a documentação histórica permite analisar. Não se trata de aventuras isoladas, mas de empreendimentos econômicos que evoluíram com o passar dos anos. As atividades, mesmo aquelas dos maiores mercados, adquiriram gradualmente uma coesão interna. Os empreendimentos capitalistas regulares, assim, são bastante antigos e foram difundidos pelo mundo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Ocorre que, no Ocidente, contudo, o capitalismo se desenvolveu tanto quantitativamente quanto em tipos, formas e direções que jamais existiram em outros lugares. A partir do século XVIII, pensadores como Adam Smith, Davi Ricardo, Thomas Malthus, Karl Marx, Alfred Marshall, dentre outros, desenvolveram teorias que subsidiaram a formação do conhecimento econômico que foi difundido para a sociedade. Mostraram ao mundo que o mercado que surgia gerava suas próprias leis, não escritas, e seguia outras escritas por legisladores cujo intuito era regular e regulamentar tudo aquilo que surgia para dirimir conflitos sociais que despontavam em face da apropriação da renda. Conclui-se, entretanto, que a regulamentação tolhia o desenvolvimento do mercado, mas também que o excesso de liberdade prejudicava a população em geral, particularmente a classe trabalhadora. Mais tarde provou-se, como já afirmei acima, que a regulação é aquela que convive melhor com o mercado e com a sociedade. Ainda de acordo com Max Weber, o capitalismo moderno foi fortemente influenciado pelo desenvolvimento ordenado de fatores técnicos,
Entretanto, a utilização técnica do conhecimento científico, tão importante para prover condições de vida das massas, foi certamente encorajada por considerações econômicas, as quais eram extremamente favoráveis no Ocidente. Creio que a primeira delas foi a liberdade de empreender. Dentre aquelas de indubitável importância estão as estruturas racionais do direito e da administração. Isso porque o moderno capitalismo racional tem a necessidade não somente dos meios técnicos de produção, mas de um sistema legal e administrativo previsível, em termos de regras, formas e fundamentalmente de segurança jurídica, que, na minha opinião, é um fator básico de toda a sociedade. Entretanto, uma das peculiaridades do capitalismo ocidental foi a de dar importância à associação do capital e do trabalho formalmente livre. Novamente, é citada a liberdade de empreender, ou seja, sem a burocracia, sem as amarras da regulamentação, sem corrupção e principalmente com ética. Os governos, em busca de remediar males econômicos através de intervenções diversas, podem não destruir os países capitalistas a curto prazo, porque alguns venenos agem rapidamente e outros não. Mas será um veneno de ação lenta, porque as intervenções do governo, sem os estudos realizados por pessoas reconhecidamente técnicas e competentes, podem acarretar consequências desastrosas a longo prazo. Décadas podem ser perdidas pela ação de governos incompetentes e mal intencionados. Como a sociedade pode se prevenir disso? Essa é uma pergunta. Por meio do voto consciente em candidatos comprovadamente íntegros e éticos, que, quando eleitos, trabalharão para a sociedade e não para eles mesmos, ou para grupos que visem apenas os seus próprios objetivos e não os objetivos da sociedade. Para Mises, as ideias intervencionistas estatais de Keynes, quando idealizou o welfare state, ou seja, o Estado que promove o bem-estar, normalmente isso acontece por meio de ajudas financeiras diretas, que são insatisfatórias, mesmo do seu ponto de vista. Suas teorias de expansão de crédito acarretaram um crescimento artificial que eventualmente terá de se transformar em depressão e crise. Isso é inevitável. Não é uma situação sustentável, pois os recursos dos auxílios não duram para sempre. Como Margaret Thatcher afirmou, o socialismo dura até o dinheiro dos outros acabar. Essa é uma verdade cristalina, pois os governos socialistas não se preocupam com a sociedade ou com o desenvolvimento, mas apenas em explorar todas as formas à sociedade para obter recursos que serão gastos de maneira incompetente, visando projetos de poder ou simplesmente desviados por meio de corrupção. A economia não diz para o comércio, o que é melhor fazer do que o protecionismo. Ela apenas indica a diferença e as consequências de ambos. A economia não fornece julgamentos de valor, mas os quais nenhuma ciência pode emitir. Ela fornece informações que indicam a necessidade de que alguém precisa fazer julgamentos de valor e tomar decisões. As avaliações, o julgamento, normalmente político, permanece com as pessoas que o faz com que o povo as elege. Ou seja, a economia fornece ferramentas, mas as decisões são tomadas pelos políticos eleitos. O fato de a ciência econômica ser neutra não significa que ela não explique o sentido da ação humana, mas, precisamente por conta de sua neutralidade, que as pessoas com avaliações diferentes podem conviver juntas de forma pacífica.
O debate de ideias costuma apresentar resultados mais bem acabados e factíveis do que a imposição de um modo de pensar. Esse debate de ideias é um dos mais importantes fatores que se originaram das revoluções industriais e do desenvolvimento da ciência moderna. A troca pacífica de ideias e a coexistência pacífica de pessoas com posicionamentos distintos foram um progresso triunfal do século XIX. Houve um desenvolvimento na direção da liberdade intelectual para o pensamento. As pessoas viram que o desenvolvimento focado na liberdade e na paz era inevitável. O campo das organizações estatais e econômicas, as consequências de uma política aparecem somente depois de um longo período, quando vêm à tona e já são apenas fatos históricos, ou seja, não podem mais ser alterados. Se foram danosos, a destruição já ocorreu. A única maneira de se lidar com ideias ruins no ambiente democrático ainda é substituí-las por ideias boas. No longo prazo, um país democrático deve ser governado de acordo com as ideias da maioria. David Hume, em seu ensaio dos primeiros princípios do governo, afirma que, no longo prazo, é a opinião que torna um governo poderoso. Por esta razão, um governo representativo será bom quando ele refletir a opinião de seus eleitores. Se houver um desacordo, ele será removido na próxima eleição. O capitalismo foi o responsável pelos avanços em todos os campos das ideias, responsáveis pelo grande desenvolvimento humano ocorrido no século XVIII. Entretanto, o capitalismo passa por crises, mas deve-se compreender que elas são cíclicas, como os ciclos econômicos. O próprio mercado, por suas leis não escritas, se autorregula. Toda intervenção governamental direta no mercado, com objetivos populistas de curto prazo, ou seja, visando as próximas eleições, causa instabilidade e as consequências nefastas para a população. Incertezas em cenários prospectivos, desgoverno, interferências de um poder da República no outro, nada mais fazem do que provocar crises, instabilidades e prejuízos para o país. Afastam investidores, uma vez que provocam turbulências no mercado e impactam as arrecadações nos 3 níveis de governo. A economia trabalha com longo prazo. Os ajustes invisíveis de mercado demandam tempo para surtir efeitos. Basta monitorar os índices econômicos para se verificar os indícios que os problemas foram resolvidos ou não. Caso se conclua que não há necessidade de fazer correções de rumo mais fortes e que o mercado não será capaz de fazê-las, caberá ao governo realizá-las. O ideal é que se faça por meio indireto, ou seja, por meio regulatório. Apenas em casos extremos, como crises profundas, catástrofes ou guerras, cabe uma intervenção direta, pontual e temporária do Estado na economia para possibilitar que o mercado retome a sua normalidade e prossiga livre. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção no dia de hoje. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou do conteúdo, deixe o seu gostei. Se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Até o próximo domingo, quando iniciaremos o capítulo 2 do meu livro que trata do poder. No próximo vídeo, teceremos algumas considerações sobre poder. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.